lado dele. Nós nos sentimos realmente no colo dele, no colo do Altíssimo. Ele tem cuidado de nós, não há doença, não há porta fechada, não há nada. Ele é o dono, ele é o Senhor de tudo que ele criou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero te convidar nesse momento a abrir a palavra do Senhor mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 17. A pedido aí de uma irmã de Nilópolis, eu vou repetir. João, capítulo 17. A irmã Célia pediu para eu repetir, porque eu falo rápido, às vezes não dá para ouvir direito. Então a gente vai ler o Evangelho de João, capítulo 17. Nós já lemos na primeira semana ele todo, e nós vamos ler só o primeiro e o segundo, só o primeiro versículo, até o segundo versículo, e depois nós vamos entrar na mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, pedimos mais uma vez em favor da tua palavra, esse momento especial, ó Deus, onde o teu Espírito Santo, Senhor, precisa, Senhor, nos usar como apenas canal. Senhor, que o que for falado aqui seja somente aquilo que o teu Espírito Santo de fato deseja comunicar ao teu povo. Potencializa essa palavra, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um que está nos ouvindo nessa hora e aqueles que nos ouvirão, Senhor, através da internet, em qualquer tempo, Senhor, daqui para frente. Faça isso, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos falando sobre oração sacerdotal de Jesus em João 17. Essa é a terceira mensagem dessa série. Nas duas mensagens anteriores, apenas para a gente contextualizar aqueles que estão chegando agora, nós abordamos alguns pedidos feitos por Jesus nessa oração. Quais foram eles? Eu separei aqui: que conhecêssemos ao Pai, que guardássemos a sua palavra, que a sua alegria permanecesse em nós. Ele intercedeu por livramento, por santidade, pela unidade da igreja e por frutificação espiritual. Nós falamos todos esses pedidos, citamos todos esses pedidos, abordamos alguns pontos interessantes sobre isso, mas eu confesso para os irmãos que eu fico e continuo impressionado com o carinho e com o cuidado que Jesus teve com os detalhes nessa oração ao Pai ao nosso respeito. Então é muito interessante a gente cantar esse louvor agora no final, porque fala da gente se colocar mesmo no colo dele, se sentir no colo dele, sentir o cuidado dele, porque esse texto tem muito a ver com isso. Sabe, Jesus ele deixa muito claro na sua oração o cuidado que ele teve conosco, quando ele estava ali encerrando o seu ministério terreno, que ele estava fazendo um balanço de tudo que ele fez, que ele estava ali prestando contas ao Pai. Ele deixa isso muito claro. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse texto, e queria começar pedindo para vocês que pensem no privilégio que é escutar a conversa de Jesus com o seu Pai nesse momento. Porque quando a gente pega a Bíblia e lê uma oração como essa no capítulo, a gente às vezes não se dá conta que nós estamos lendo, e na medida que nós lemos, nós estamos ouvindo, participando desse diálogo. A gente está participando dessa oração, e isso para nós é um privilégio. É o momento onde ele está prestes aqui a dar a sua vida como resgate pelos pecadores, e isso nos inclui, e é esse momento que ele deixou escrito na sua palavra, descrito na sua palavra, para que a gente pudesse participar. Para mim, esse é um dos capítulos mais espetaculares dos evangelhos. É um momento muito especial. Basta a gente pensar que naquela noite, os oficiais, sacerdotes, fariseus, eles iriam junto com Judas prender Jesus.
Pensa nisso, Jesus já sabia que isso ia acontecer. Jesus não era pego de surpresa, mas mesmo assim ele encontra ainda lugar no seu coração para fazer uma oração como essa. Apesar de tudo o que aconteceria naquela noite, com essa oração Jesus está deixando claro que ele foi, e porque ele ressuscitou nós podemos dizer, e é vencedor. Através daquelas palavras, isso fica claro para nós, nítido. E é aqui que eu quero começar a pregar nessa tarde. Se nós compreendermos e aplicarmos as verdades que estão reveladas nessa oração de Jesus, elas vão nos permitir ser vitoriosos assim como Cristo foi. Porque nessas 2 semanas, eu tenho dito, cada pedido que ele fez ao Pai, eu apliquei à nossa vida. E se foi um pedido que ele fez ao Pai, é sinal que é importante para nós. Então, se nós compreendermos e aplicarmos essas verdades na nossa vida, nós também, como Jesus, seremos vitoriosos. Isso é fato. Agora, precisamos aplicar isso. No versículo 5, Jesus diz assim, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Guarda essa frase, meu irmão. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando Jesus fala aqui dessa glória que ele tinha, o que está acontecendo aqui, na verdade, é que Jesus está buscando força para suportar todas as aflições que ele sofreria desse momento a alguns minutos, algumas horas. Quando Jesus fala com a glória, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse, ele está fazendo menção, ele sabia da glória que ele tinha quando estava com o Pai. Ele veio a esse mundo como homem e ele estava sabendo que ele estava prestes a sofrer. O que ele ia sofrer por causa de nós. E ele lembra da glória. Por quê? Por acaso? Claro que não. Claro que não. Ele estava fazendo isso para que ele pudesse ganhar força para suportar a aflição que viria. Ele já estava visualizando a glória que ele tinha antes do mundo existir e que novamente seria dele. Porque ele já sabia que não seria vencido pela morte. Como um louvor que eu ouvi ontem do Gil, que falava, ele é o matador da morte. Ele sabia que ele mataria a morte, ele sabia que ele venceria a morte. Então ele já estava sabendo e lembrando da glória que ele teria com o Pai. E isso é exemplo para nós. Por quê? Porque Jesus é exemplo para nós. E se ele tinha essa mentalidade, se ele tinha essa visão em relação à aflição, pare e pensa, irmãos. Ele sabia que ia sofrer, ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia ser chicoteado, porque tudo isso estava profetizado. Mas no momento que antecede essa aflição, ele lembra da glória que ele teria novamente junto do Pai. Meu irmão, pare e pensa um pouquinho, porque isso aqui é para nós um segredo. Nós precisamos buscar forças para suportar os embates da vida, as dificuldades da vida que se levantam todos os dias. Quando nós levantamos da nossa cama, acordamos, vamos para a rua, ou começamos a vivenciar a nossa vida cotidiana, certamente surgirão, e algumas vezes surgirão coisas que vivenciaremos durante alguns dias e alguns meses, embates esses que muitas vezes nos deixam preocupados, aflitos, mas nós precisamos pegar o exemplo de Jesus e no momento que estivermos vivenciando essas aflições, estivermos vivenciando esses embates da vida, que nós possamos visualizar a glória que a nós há de ser revelada. Paulo ele fala sobre isso. Há uma glória que a nós há de ser revelada. Há algo maravilhoso que não chegou ao coração humano, mas que Deus tem preparado para nós. Como que você se prepara para viver
uma aflição? Como que você se sustenta diante de uma enfermidade, diante de uma crise financeira? É pensando que você vai naufragar, que você vai submergir, que você vai morrer, que você vai passar por um tempo muito ruim. Não, Jesus nos ensina o contrário. Eu tenho que olhar lá na frente e, como Jesus, começar a experimentar a alegria daquilo que nós vamos viver daqui a um período, daqui a um tempo. Tudo na nossa vida tem um tempo para começar e um tempo para terminar. A prova, a tribulação que Deus permitiu às vezes na sua vida, ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. Eu costumo dizer que aquilo que nós vivemos, que nós não estamos acostumados, de sofrimento e tantas coisas mais, a gente pode permanecer durante o período que Jesus estabeleceu para que a gente vivesse aquilo. E se a gente tiver em mente que há algo melhor preparado para nós do que aquilo que a gente está vivendo, a gente passa no tempo de Deus. Agora, a gente pode adiar isso, pode adiar esse processo. Se a gente murmurar, se a gente reclamar, se a gente não fizer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, esse tempo parece que ele vai se estendendo. É como o povo no deserto. Era tão rápido sair do Egito e entrar na Terra Prometida, mas demoraram tantos anos por causa das murmurações, das desobediências. Então o meu conselho para você, que é o conselho de Jesus, é: olhe para a glória que há de ser revelada. Olha para aquilo que Deus já tem preparado para você, algo maravilhoso. Deus não nos chamou para vivermos eternamente em crise, em problemas. Nós passamos por eles, mas tem algo melhor preparado para nós. Amém? O escritor de Hebreus, ele entendeu isso. O escritor de Hebreus, ele vai dizer no capítulo 12, no versículo 1 até o 3 assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos na tribulação, no problema, não. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele olha ele confirmando João 17. Ele, pela alegria ou pela glória que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora, observe só, irmão, o escritor de Hebreus, ele vai aplicar o exemplo de Jesus a nós. E ele vai dizer assim no versículo 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Pensem bem naquele, porque ele é o exemplo. Quando a gente pensa em Jesus, no que ele passou, e imediatamente ele pensou na glória que ele receberia, nós também. Não pense no momento atual que estamos vivendo. Você passa por ele, você vive nele, você se preocupa por causa dele, por causa do problema, mas eu preciso olhar para frente, para que eu não canse, como diz aqui o texto, e nem desanime. É por isso que tem muitos entre nós, igreja, se sentindo cansados e desanimados. Quando você vai procurar saber por quê? Porque eu estou vivendo uma prova. Eu estou vivendo uma luta. É claro, a Bíblia fala que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. É verdade. Se a gente está esperando muito tempo por alguma coisa que a gente pede a Deus, a gente vai ficando, o coração vai ficando ali apreensivo. Mas esse conselho que o escritor de Hebreus está nos dando é o mesmo que Jesus deixou de exemplo para nós na sua oração ao Pai. Nós só não vamos nos cansar e nem desanimar na caminhada se nós colocarmos a nossa visão em Cristo, no autor e no consumador da nossa fé. Amém? Eu quero declarar na sua vida que depois dessa prova que você está vivendo, dessa tribulação que você está vivendo, dessa luta que você está vivendo, vem coisa nova de Deus para você. Amém? Quantos creem nisso aí? Pode dizer um amém? Amém. Vem coisa nova, irmão. Irmãos, a gente não permanece nisso a vida inteira. Tem um tempo de escassez, tem um tempo de luta, mas não é a vida toda. Senão homem nenhum resistiria. Ninguém resistiria. Nós somos filhos de Deus, e somos cuidados pelo Senhor Jesus. Outra coisa que eu quero que você pense comigo,
nessa última mensagem é que nós estamos acostumados no Senhor Jesus como um presente para nós. E de fato é. O próprio texto, ele em João capítulo 3, versículo 16, vai nos garantir isso, que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Está aqui claro que Deus deu Jesus para nós como um presente. Mas eu queria que você pensasse também no que Jesus está falando nessa oração. Ele está dizendo que eu e você também somos um presente para Ele. Se Jesus é um presente para nós, dados por Deus, nós somos um presente de Deus dado a Jesus. É isso que ele vai falar aqui. Se nós observarmos aqui os detalhes em vários versículos, nós vamos entender que nós também somos um presente de Deus para Ele. Por exemplo, eu não vou ler todos os versículos. Versículo 2, versículo 6, versículo 9, versículo 24. Com calma aí, leia de novo e você vai ver isso. Mas eu separei aqui o versículo 2, por exemplo, que diz assim, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna. Guarda isso aí na sua mente. Deus deu a Jesus autoridade sobre toda a humanidade para que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então Deus me deu a Jesus. Deus te deu a Jesus. É verdade? É isso que o texto está dizendo. Agora, duas coisas esse versículo vai nos mostrar. Além de ficar claro que você foi dado a Cristo como um presente, esse versículo nos mostra como se dá a salvação. Então, primeiro, nós somos um presente para Jesus. E Paulo vai confirmar como se dá a salvação, porque ele diz aqui no versículo 2, que eu acabei de ler, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna. Então, ele recebeu autoridade, Jesus, nós fomos dados a Ele, e porque nós fomos dados a Ele, e Ele recebeu a autoridade do Pai, Ele pode nos conceder vida eterna. É o que eu e você queremos, amém? Um dia eu quero estar com Ele, face a face, quero vê-lo como Ele é, como diz a palavra. E aí, se nessa primeira parte do versículo aqui, nessa primeira observação do versículo, nós fomos dados a Ele, Paulo vai confirmar em Romanos 10, como se dá a salvação. Se você confessar com a sua boca, você que está me ouvindo aí nessa noite, aí na sua casa, nessa tarde no Brasil, que não aceitou Jesus como seu Salvador, eu vou te dar o caminho para que você possa recebê-lo e receber a vida eterna, que esse texto diz. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples assim, irmãos. Eu não estou falando do desenvolver da salvação. Eu estou falando para que você seja salvo, você precisa confessar com a tua boca e crer com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos e é Senhor da sua vida. Por que você tem que fazer isso para Jesus? Não é para A, não é para B, não é para C. É para Jesus que você tem que confessar que Ele é Senhor. Porque foi Ele, segundo João, no evangelho dele, no capítulo 17, na oração de Jesus ao Pai, que diz, o próprio Senhor, que Jesus recebeu autoridade para que concedesse a toda a humanidade vida eterna. Ele é o único que pode fazer isso. É por isso que você tem que confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Faça isso se você não teve a oportunidade ainda de fazer, faça isso nessa tarde. Agora aqui tem uma outra pérola. O versículo 6, a parte A, a primeira parte do versículo. Eu acho lindo a palavra de Deus, irmãos, a gente conseguir extrair os detalhes, porque são os detalhes que o Espírito Santo coloca no nosso coração que vai nos impulsionando todo dia para a gente continuar nessa lida, continuar servindo a Deus sem se cansar. Ele fala assim, versículo 6, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Mais uma vez dizendo que nós fomos dados a Ele. E Ele está falando para o Pai, Pai, eu revelei o teu nome àqueles que o Senhor me deu. Então, além de Jesus nos conceder vida eterna,
ele nos faz conhecer o nome de Deus. Lembra que a gente falou isso já na mensagem da semana passada, na primeira, de conhecer o nome de Deus? Eu queria aprofundar um pouquinho mais. No Antigo Testamento, Deus, ele é chamado de o grande eu sou, não é isso? Lembra de Êxodo 3, por exemplo, um dos textos bíblicos, né, que fala sobre isso? Êxodo 3, de 11 a 14, quando Moisés ele pergunta, Senhor, Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, ele fala, tudo bem, eu vou chegar lá e vou falar com o faraó, mas se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E aí Deus dá uma palavra para Moisés e fala, diga a ele que o grande eu sou te enviou. Ponto. Esse era o nome de Deus, o grande eu sou. E Jesus está falando que ele veio revelar a nós o nome de Deus. Que coisa linda. Quando a gente para pensar nisso, por quê? Porque o que Jesus fez? Jesus toma o nome do Pai, que é o eu sou, e ele transforma em algo que eu e você, que os discípulos pudessem entender e usar quando precisássemos. Jesus pega o nome de Deus, que era o eu sou, algo tão abstrato, ou tão difícil de entender, ou tão distante talvez, e ele traz para uma realidade para nós tão simples, e ele nos fez entender que Deus é tudo o que nós precisamos que ele seja. E sabe como que ele revela o nome do Pai? Quando ele fala assim, ó, olha o que ele vai fazer no ministério terreno dele. Eu sou o pão da vida. Meu irmão, sabe aquele eu sou? Para Faraó, para quem não tem aliança comigo, diz que eu sou. Acabou. Agora, para quem tem aliança comigo, para quem eu te dei, para quem vai viver em unidade comigo e com vocês, seremos um só, você vai mostrar o meu nome a eles e vai revelar. E o que você vai revelar? Você vai dizer para eles, meu filho, que eu sou o pão da vida. Jesus é o nosso pão da vida, é o único capaz de saciar a nossa fome espiritual. Algo que ninguém pode fazer. O homem pode ter o dinheiro que for no mundo, ele é vazio e faminto de alguma coisa. E Jesus vem como pão da vida para saciar a nossa fome espiritual. E ele não para aí. Ele fala, eu sou a luz do mundo. O que ele queria dizer com isso? Entendam que eu revelo e conheço todas as coisas. É por isso que você não precisa ficar, muitas vezes, nem abrir a boca para que Deus conheça o que você está sentindo, o que você precisa. A palavra diz que Deus já conhece. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, porque Ele já sabe do que nós precisamos, porque Ele é a luz do mundo, Ele revela e sabe todas as coisas. Ele é o bom pastor. Falamos aqui esse tempo inteiro, é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem cuidado de você. Dani, nessa luta, quem tem cuidado de você é Ele, porque Ele é o bom pastor. Para você, Raquel, é o bom pastor. O pastor Manel, para cada um de nós. Ele é o nosso bom pastor que tem cuidado de nós. E ele diz mais, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é aquele que transforma a morte em vida. É aquele que transforma um caos em bênção. A escassez em fartura. É Ele que traz à existência aquilo que não existe como já existisse. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o primeiro e o último, e poderíamos ficar falando aqui por muitos minutos do que Ele é. Ele revelou o nome do Pai a nós. E para finalizar, eu queria encerrar, irmãos, com uma observação que vai fortalecer a nossa confiança em Jesus. Nos fará perceber como Jesus tem cuidado de nós e nunca nos abandona. Nós temos, irmãos, todos os motivos do mundo para amar e servir a Jesus com toda alegria e confiança. Eu queria que vocês colocassem isso na mente de vocês, no coração. Apesar das lutas, apesar do que talvez você que está me assistindo esteja vivendo,
apesar de perdas que sofremos, nós temos todos os motivos do mundo para confiar e amar servir a Jesus. A gente sabe que, eu já estou caminhando para o final aqui, que Deus ouviu a oração do Filho. Nesse capítulo 17 fica claro para nós que o Senhor, Ele ouve a oração do Filho e Ele recebe. E o escritor de Hebreus, ele nos confirma isso, dizendo que Ele é o nosso sumo sacerdote. Eu falei isso lá na primeira mensagem, retomei isso na segunda e quero voltar de novo, já que estamos falando de oração sacerdotal, que o escritor de Hebreus, ele vai nos confirmar isso através de Hebreus 4, versículo 15, que diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós temos um sumo sacerdote, amém? Que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porém, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Guarda isso. Agora eu quero ir com você, para que não paire nenhuma dúvida, para o livro do Apocalipse, que a gente vai amarrar essa informação de João capítulo 17, de Hebreus capítulo 4, e nós vamos ver o que esse João, do Evangelho de João, do capítulo 17, que relata a oração sacerdotal de Jesus, vai ver lá no Apocalipse, quando ele tem a revelação do tempo do fim. Isso é maravilhoso. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão ao redor do peito. O que é isso, irmão? Veste sacerdotal. É assim que João está vendo Jesus no Apocalipse. E ele continua: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Então ele vai ver Jesus com um vestido comprido até os pés, cingido pelos peitos com cinturão de ouro, que é a veste sacerdotal. Ele estava vendo Jesus exatamente como sumo sacerdote. A Bíblia não mente. Nós temos um que, como nós, padeceu, sofreu, mas sem pecado, está à destra do Pai, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse, vai aprofundar um pouco mais, porque ele olha para Jesus e vê Jesus de cabelo branco. E aqui o cabelo branco fala de duas coisas, me permitam dizer. Primeiro, fala de experiência. Quando a Bíblia fala que em tudo como nós ele foi tentado, fala que aqui Jesus já glorificado, como sumo sacerdote, cheio de experiência, viveu todo tipo de experiência que eu e você vivemos aqui nessa terra. Amém? Segunda coisa, esse cabelo branco fala de pureza, porque apesar de ter vivido tudo como nós, ele não pecou. Então esse cabelo branco fala da pureza e fala da experiência de Jesus. Agora, quando ele fala olhos como de fogo, Jesus não foi contemplado aqui por João como um Cristo derrotado. É por isso que ele se alegrou, porque ele sabia que ia ter a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E aí João, quando olha para ele, ele olha e vê Jesus como olhos de fogo, com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, olhos poderosos, olhos penetrantes. O fogo queima tudo que é impuro. Os olhos do Senhor discernem tudo. Os olhos do Senhor veem tudo. Se alegre na presença de Deus, porque Jesus está olhando e tem poder para solucionar, entende o teu problema e pode operar milagre na hora que Ele quiser. Ele é poderoso. Eu quero te convidar a se alegrar na presença desse sumo sacerdote, porque nós estamos sendo guardados e cuidados.
e os olhos dele estão sobre cada um de nós. Não há dúvida, não há maneira de duvidarmos de que os olhos dele estão sobre nós. E eu queria encerrar com 2 textos aqui. Sei que nós pregamos sobre João 17, mas eu queria encerrar com esses 2 textos que está em Salmos e outro que está em Jeremias, para você guardar essa palavra no teu coração. E quando acabar essa mensagem, nós vamos adorar o Senhor, mas adorar com alegria, crendo. Interiorize essas palavras que vocês ouviram nessas semanas, no dia de hoje. Interiorizem ela em vocês, para que vocês possam desfrutar dessa alegria que Jesus deixou para nós, da certeza de que nós estamos sendo cuidados. Olha o que Salmo 34 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você está clamando a Deus aí, meu irmão? Ele está te ouvindo. Parece que não, a resposta não veio, está demorando. Não. Tudo bobagem da cabeça humana, da mente humana. Olha o que a palavra afirma: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Na hora certa, a resposta chega. Na hora certa, a vitória chega. Jeremias 32:19: grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos, esses olhos de fogo, estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre nós aqui nessa sala hoje. Deus tem cuidado de nós. Deus deixou a nossa vida ou seja, debaixo dos cuidados dele, diante do Pai. Falou: Pai, eu estou indo, mas eu vou te pedir isso tudo em favor deles. Se eles fizerem tudo isso que eu estou pedindo por eles, se apropriarem disso, tomarem posse disso, eles vão viver uma vida maravilhosa na tua presença. Apesar das lutas e apesar das tribulações que viverão uma vida de felicidade. E por último, eu queria ressaltar o que a gente falou aqui. Passe pelo que você está passando, mas com os olhos em Cristo. Passe pelo que você está passando, mas crendo que daqui a pouco tudo isso vai passar. Seja por uma vitória que Deus vai te dar, seja pela solução do problema que você vai receber, ou seja porque daqui a pouco a igreja de Cristo será arrancada dessa terra e nós estaremos com Ele face a face, podendo louvar e adorar o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Amém?